De quando eu comecei na publicidade, com 18 anos de idade, até hoje, muita coisa mudou, principalmente sob o ponto de vista tecnológico. Mas uma coisa não mudou, que é básica. No negócio da comunicação, se não existir uma grande ideia, não acontece nada. E essa grande ideia hoje tem que ter a capacidade de se adaptar, de ter as características de cada tipo de mídia. Seja uma mídia tecnológica digitalizada, seja um simples folhetinho para distribuir num pedágio. Tem que ter a grande ideia. Agora, ter a grande ideia está cada vez mais difícil por uma coisa. Vamos imaginar que amanhã cedo, sem ter estudado engenharia, todo mundo começasse a construir prédios, pontes, um monte de coisa. Imagina o que ia cair de prédio, cair de ponte, ia ter de desgraça. Ou se amanhã cedo, sem ter estudado medicina, todo mundo começasse a receitar, a operar, a fazer tudo isso. Imagina o que ia morrer de gente também. No entanto, com o mundo digital, o mundo da internet, todo mundo acorda comunicador. Todos acordam meus concorrentes. Não necessariamente bons comunicadores, mas comunicadores. A gente tem que pensar que o mundo digital, a internet particularmente, ela já democratizou o gesto de escrever. Não necessariamente o gesto de escrever bem. Mas, por outro lado, o e-mail fez uma coisa maravilhosa. As pessoas não escreviam mais cartas. E o e-mail são cartas resumidinhas, mas existem. A tecnologia também, ela se supera muito rápido, né? Vamos lembrar uma coisa? O fax. O coitadinho do fax teve 15 minutos de fama, né? Durou um tempinho, depois pintou outra coisa e vamos que vamos. Na verdade, determinadas necessidades e sonhos e ansiedades sempre existiram. O que muda é a tecnologia. Rede social, por exemplo, sempre existiu. Uma vila na Moca, com um bando de velhinhas descendentes de italiano, fofocando entre elas que viram a filha da vizinha dando um amasso no namorado no poste, era uma rede social. Hoje isso é feito por Facebook. O que é um Instagram, se a gente pensar bem? Vocês lembram aqueles chatos que quando viajavam a primeira vez projetavam slide em casa? O Instagram é o chato sem a casa. E normalmente o chato pelo menos servia um fondue, uma coisa dessas. O Instagram também não tem o fondue. Então a gente tem que pensar nisso, que as coisas vão mudando tecnologicamente, mas os sonhos continuam meio parecidos. Eu tinha uma coisa muito curiosa na minha vida, né? Eu defendo claramente que todo mundo nasce na vida para fazer alguma coisa bem feita. Mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os bem-sucedidos e felizes nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na adolescência. Porque eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade, então eu queria escrever para tudo quanto era lugar. Mas eu sou filho de um vendedor, eu queria vender que nem o meu pai. E aí eu descobri que aonde podia vender escrevendo e escrever vendendo era na criação de publicidade, fui ser publicitário. Tive a sorte de ter uma geração anterior à minha, muito boa, que já tinha profissionalizado a propaganda no Brasil. E estava pronto para aparecer um menino com as minhas ambições. Então isso foi bacana, eu aprendi com a geração anterior e tal. Curiosamente, né, eu percebi uma coisa, que o meu melhor trabalho era aquele que, além de cumprir, isso começou no intuitivo, depois eu racionalizei. Além de cumprir as suas obrigações, que são o quê? Vender produtos e construir marcas, ele podia ter uma ambição maiorzinha, que era entrar para a cultura popular do Brasil. E aí eu comecei a fazer isso proposital e organizadamente, e eu tento fazer isso sempre. Quando eu não consigo, eu fico muito frustrado. Para fazer isso, eu sou um publicitário que, apesar de fanático pela publicidade, eu não me realimento com a publicidade, eu me realimento com a vida. Boa parte dos meus amigos são da música popular brasileira. Gente 10 anos mais velha que eu, 11, como Caetano, como Gil, o Jorge Ben. Eu convivo muito com eles, convivo com artista plástico, convivo com arquiteto, convivo com jornalista, convivo até com publicitário.
Mas já tem lá em casa, né? Não precisa tanto. Um grande problema dos publicitários em geral no mundo é que a maior parte dos publicitários, eles andam com o publicitário, conversa com o publicitário, namora com o publicitário, casa com o publicitário, e aí faz o quê? A publicidade que já foi feita, porque não tem outro assunto. Eu costumo dizer para as minhas equipes, eu falo, gente, vocês precisam se interessar por tudo, senão vocês não ficam gente normal. Eu digo assim, olha, vamos imaginar 2 casais de ortopedistas. Eles saem para jantar numa sexta-feira. No jantar você acha que eles vão falar, você precisava ver que tíbia? Claro que não, né? Mas publicitário faz isso. Como seria assim, dentistas conversando num jantar. Olha, que vi um pré-molar ontem, maravilhoso. Publicitário fala de anúncio. Então isso não é muito bom.